Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência à nossa disciplina de comunicação visual e linguagem gráfica, e o nosso tema da aula de hoje são as organizações espaciais na composição arquitetônica. Então, como que quer dizer organização espacial, né? Então, a gente vai tentar conseguir verificar, né, fazer uma leitura dessas composições, né, desses projetos arquitetônicos e entender como é que eles se relacionam com os espaços, né? Então, são os diferentes modos de organização das formas ou dos volumes, né, eles têm o atributo de esclarecer o quê? A importância relativa dos espaços, suas funções e seus papéis simbólicos na composição. Como que é que os espaços se relacionam, né? Como que eu consigo fazer a distribuição, como que isso vai ser trabalhado, como que eu defino, né, a distribuição a partir de um programa de necessidades, né, que às vezes o nosso programa de necessidades, o ponto principal pode ser o terreno, pode ser a distribuição, né, eu posso querer ter um fluxo todo centralizado em algum lugar, então eu vou trabalhar isso dessas formas, tá? Então a gente pode dividir a organização em 4 grupos, tá? Então, as organizações centralizadas, lineares, as radiais e as aglomeradas, tá? Como a gente tem dividido aqui. Vamos estudar cada uma delas, né, conseguir entender um pouquinho, e como das outras vezes que a gente já tem feito nas outras aulas, esse vídeo vai estar dividido em 2 etapas. Então agora a gente vai trabalhar primeiro a organização centralizada e linear, e na segunda parte do vídeo a organização radial e a organização aglomerada, certo? Então, o que é uma organização centralizada? Tá? Então, como definição, a composição estável, não direcional, constituída por um espaço central dominante, ao redor do qual uma série de volumes, né, os espaços secundários são agrupados. Então, são sempre composições que me levam para o centro, né, do meu projeto, né, uma organização que a composição sempre vai estar voltada para o centro. Então, para o que eu precise ter como ponto focal, como ponto principal. Qual que é a função de eu ter uma organização centralizada, né? É estabelecer pontos ou lugares no espaço, tá? Rematar configurações axiais, então os eixos, né? Os eixos axiais, né? Os eixos norteadores do meu projeto. Né? Articular os espaços secundários, então eu preciso ter um espaço central para conseguir fazer a distribuição desses espaços, tá? E às vezes a gente precisa responder às condições ambientais do terreno, tá? Sempre a gente vai ter isso sempre em arquitetura, a gente vai ter essas formas relacionadas com formas geométricas, tá? Então, a gente vai ter aqui, em relação às formas, as organizações centralizadas, elas vão sempre ter forma centralizada no eixo, tá? E estável sobre as faces circulares, né? Eu vou ter sempre formas autocentralizadoras, né? E eu vou ter formas que elas são extremamente estáveis, né? Quando repousadas sobre sua base, e instáveis quando elas estão sobre o eixo, ou sobre o vértice, né? Oposto à base, e uma falta de equilíbrio quando ela estiver deitada. Então, a gente consegue relacionar a essas 3 formas geométricas tridimensionais, né? Ao cilindro, à esfera e ao cone, tá? Vamos dar uma olhada nas imagens, né? E para a gente conseguir entender o que são essas organizações centralizadas, né? Então, retomando a definição, composição estável, não direcional, constituída por um espaço central dominante, ao redor do qual uma série de volumes, né? Quando a gente fala de volumes, os espaços secundários são agrupados, tá?
Então aqui a gente tem o projeto, né, e a fotografia da né, a imagem da Vila Capra, então a gente percebe que eu tenho um eixo central, né, eu tenho um espaço central que todas as minhas entradas, né, dessa composição, todas elas, se encaminham para esse eixo, central do da composição, né. Eu tenho aqui, ainda mais para reforçar essa ideia, a forma, né, que foi feita é uma forma circular, então me dá mais ainda essa noção de centro, né. Então tudo leva para o centro, e aí eu tenho todos os outros volumes, né, os espaços, a distribuição dos cômodos, né, desse local, ao redor desse eixo, desse centro, né, principal, tá. A gente tem aqui um outro exemplo do Panteão de Roma, então novamente reforçado pela ideia do círculo, né, tanto a gente consegue perceber aqui que tanto em planta quanto em num corte, né, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, essa ideia de centralização, né, de eu tudo direcionar para um determinado ponto, é extremamente reforçada, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo, que é a Basílica de São Pedro, né? A gente novamente tem, além de ser uma composição, uma organização centralizada, a gente tem uma composição extremamente simétrica, né? A gente consegue perceber isso pelos eixos, tanto no eixo vertical, essa composição centralizada, ela acontece na composição inteira, e também quando a gente divide ela, né, a gente tem novamente composições, dentro desses volumes, desses espaços secundários, novamente essa organização centralizada. Então, essa questão de simetria, a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente nas aulas, mas a gente consegue já perceber e já conseguir fazer a leitura dessa composição arquitetônica como uma composição que ela trabalha a organização centralizada, né, e a composição simétrica do projeto, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, para que não fique achando que são só sempre projetos, né, que eles precisam ter a forma circular. Aqui a gente tem esse complexo de templos no Camboja, e a gente percebe que da mesma forma, eu levo para um centro, né, eu novamente eu tenho essa composição, além de ser uma composição centralizada, uma composição simétrica, né, extremamente simétrica, mas que me leva sempre ao centro, desse meu projeto, né, dessa minha, composição, tá. E aqui mais um, né, que a gente tem a Assembleia, Nacional em Dhaka, que reforça mais ainda, né, então eu tenho aqui em todos os eixos, né, eu tenho uma edificação, né, central, e toda a composição em volta, todos os outros, eu faço essa distribuição pelo eixo, então eu preciso ir até o centro da minha composição, para depois conseguir fazer essa distribuição, para todos os volumes, para todos os espaços que a gente trabalha na composição, tá? Então, esses são os exemplos da organização centralizada, tá? Trabalhando agora nossa composição linear, tá? Então, o que é a organização linear? Então, definição: é a sequência de formas diretamente relacionadas ou unidas ao longo de um espaço único, linear organizador, né? Então, eu tenho uma composição linear, pode ser no eixo horizontal, no eixo vertical, pode ser de forma curva,
né, de forma de arco, vocês vão perceber depois nos exemplos, tá? E é inerentemente flexível, podendo responder às variadas condições do terreno, tá? Então, sempre vocês vão perceber que as organizações, muitas vezes, elas vão partir das condições que eu tenho do terreno, certo? Eu não vou ter ela como ela vai funcionar muitas vezes como o meu programa de necessidades, né. Então eu tenho uma necessidade, um determinado terreno, e aí dessas organizações de composições eu vou ver qual que mais se adequa ao meu projeto, tá. Então qual é a função de eu ter uma organização de composição, linear, né? Expressar uma direção, o movimento, a tensão e o crescimento, tá? Organizar espaços semelhantes em tamanho, forma e função. Então, eu posso organizar isso de uma forma crescente, né? Eu posso trabalhar isso com uma edificação menor e ir crescendo, eu posso trabalhar ela em curva, o que aparece mais, o que aparece menos, tá? Estabelecer ritmo por meio da repetição, e destacar os espaços, tá? Então, aqui em relação às formas, tá? Eu coloquei aqui os cubos, né? Que eles estão em perspectiva isométrica, tá? A gente pode ter aqui como exemplo o crescimento linear por meio de repetição da forma, tá? Ou então a gente pode ter a ênfase a espaços, tá? Que a gente está trabalhando aqui como forma, por meio de sua localização. Então, eu posso valorizar, eu posso dar ênfase para determinado espaço, conforme a localização que eu coloco ele nessa organização linear. Então, eu posso destacar mais, né? Aqui eu posso, né, no primeiro exemplo, eu tenho as duas esferas na ponta, eu posso querer destacar essas esferas, ou com o uso dessas esferas, eu posso conseguir destacar todo esse meu bloco central, certo? Então, e dentro das composições lineares, a gente pode trabalhar com outro conceito de ritmo, tá? Que ele acaba sendo uma forma de repetição. Então, primeiro de tudo, dentro da organização linear, a gente pode trabalhar com ritmo. Então, qual é a definição? Tá? É um movimento caracterizado por uma sequência padronizada de elementos a intervalos regulares ou irregulares. O ritmo incorpora a noção fundamental da repetição como um recurso para organizar formas e espaços na arquitetura. Tá? Então, o ritmo é pensar no ritmo em arquitetura como a gente pensa no ritmo na música, né? A gente tem músicas com ritmos variados, a gente tem músicas com ritmos que são mais repetitivos, né? De modulação igual, tá? E para que fique um pouquinho mais claro, isso sempre vocês vão perceber nas bibliografias, tá? A gente sempre acaba fazendo essa relação com letras, tá? Que acaba facilitando. Então, se vocês acompanharem aqui, né? Então, aqui a gente tem como imagem o estudo para a fachada de uma basílica, tá? E a gente consegue perceber muito o ritmo, tá? Então, vamos fixar primeiro ali nas letras maiúsculas, tá? Tanto na imagem superior quanto na inferior, a gente vai ver essa repetição, né, de elementos, tá? Então, a gente tem um primeiro volume, né, uma primeira abertura, que foi intitulada como a letra A, depois a B e a C. Então, a diferença delas é a forma de abertura, a largura da abertura, se ela é retangular, se ela tem uma parte circular, oval na parte de cima. Então, ao invés dele repetir, né, do arquiteto repetir isso em formas, né, A, B, C, A, B, C, A, B, C, ele optou em trabalhar com um ritmo intercalado, com um ritmo de intervalos regulares. Então, ele começa com A, B, C, ele volta para o B, ele volta para o C, volta para o B, volta para o C,
volta para o B e finaliza com o A, tá? Se a gente dividir isso de novo falando em simetria, né, se a gente dividir ali na parte central no C central, a gente tem uma repetição, né, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, né, de formas. Então, isso é ritmo, isso é o que dá movimento para essa organização circular, linear, desculpa. Tá? Então, aqui a gente, como a gente já falou lá em cima, eu posso ter espaços, intervalos regulares ou irregulares, tá? Então, aqui no Palácio da Alvorada, essa fachada, ela é toda trabalhada com esses arcos, né? Então, eu tenho arcos, né, regulares, eu posso, né, trabalhar como os cheios, né, como A e os vazios como B, e eu vou repetindo esses movimentos, né? Esse ritmo. Então, eu consigo dar movimento, né, para minha composição, tá? Aqui a gente tem um outro projeto, né? Uma outra composição, Palácio do Itamaraty. Novamente, eu tenho essa repetição, eu tenho esse movimento com intervalos regulares, né? Eles são iguais, eles têm um ritmo, é o ritmo igual, né? Eu vou fazendo a sequência dele, mas sempre regular. E nesse outro projeto, a gente percebe que a gente também tem ritmo nele, mas eu não tenho mais espaços, eu não tenho mais elementos, os intervalos, eles não são mais regulares, né? Eu tenho irregulares, então ele é muito parecido, né? Inclusive é o mesmo arquiteto, todos esses últimos 3 projetos que a gente viu são do Oscar Niemeyer, né? E a gente percebe que ele acaba sendo muito parecido, né? O formato. A diferença, o que, que é? É o movimento, é o impacto que isso vai causar na composição. Eu tenho um ritmo diferente, né? O meu olhar, a minha leitura de um projeto para o outro, ele acaba sendo diferente, né? Então, eu tenho aqui intervalos, voltando lá aquele nosso primeiro exemplo. Então, eu tenho A, repito A de novo, né? Aí eu tenho B, C. Aí eu tenho um outro elemento como se fosse o D. Eu não volto, né? Eu não tenho ele aqui simétrico. Eu volto lá para o A, aí eu vou para o D, para o C, e aí que eu volto para o A. Então, eu não tenho, né? A gente não repete aí nessa fachada o elemento B. Então, eu tenho o ritmo dele, o movimento dele é irregular, né? E me causa uma sensação diferente do outro, tá? Então, aqueles foram exemplos de ritmo. E aqui a gente vai trabalhar só a parte de organização linear, tá? Mas sempre vinculada ao terreno, né? Então, essa sequência, então, qual é a definição? É uma sequência de formas diretamente relacionadas ou unidas ao longo de um espaço único, linear organizador. É inerente e flexível, podendo responder às várias condições do terreno. Né? Então, vocês conseguem ver ali naquela imagem aérea, né, que reforça muito mais qual é o espaço, qual é o terreno. Então, eu tenho ritmo nessa composição, né? Se vocês olharem ali no pequenininho, eu tenho o mesmo formato em tamanhos diferentes, então ele simboliza aqui como A, o A maiúsculo, A minúsculo, repete de novo A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo, então eu também tenho ritmo. Então, além de eu ter essa composição linear, né, o Renzo Piano trabalha muito bem isso, né? Ele trabalha com essa sequência de formas num espaço único, né? Então, como um projeto inteiro. Então, eu posso trabalhar o ritmo não só numa fachada, mas numa composição completa. Tá? Aqui a gente tem um outro projeto do Oscar Niemeyer, né? A gente viu aqui o edifício Copan, em São Paulo. A gente viu bastante ele trabalhando ali o ritmo, né? Aqui a gente vê uma organização linear, né? Ela não é reta, né? Ela
tem as curvas, né, ela faz esse aproveitamento, né, respeita, as condições do terreno, né, mas eu tenho uma não vou conseguir falar essa palavra, ela é linear, tá? E aí eu tenho aqui uma outra, voltando, né, pro Renzo Piano, que é o Museu de Ciência em Amsterdã, e a gente vê aqui claramente, de novo, né, nessa composição dele, que a condição, né, a condição do terreno foi primordial para a escolha dessa organização linear, né? É esse o espaço que ele tem, né? Então, exatamente como o Niemeyer faz, né, só que não em curvas, faz de forma sinuosa, ele trabalha isso de uma forma curva, tá? Então aqui a gente tem a gente trabalhou agora aqui nessa primeira parte a composição, as organizações centralizadas e a organização linear, tá? Na segunda parte a gente vai trabalhar com radial e aglomerado. Até daqui a pouco.